Alô, fazendeirada do Brasil! Jeito diferente, né, Margarete? Alô, fazendeira, né? É, muita empolgação, né? Muita. Tá boa, Margarete? E aí? Tô boa. E você, Margarete tudo Sene, bem? parente do Sene? Não, é o Senes de uma cidade aqui perto, tem muito Sene. Conceição das Alagoas. É daquela turma? É daquela turma. Ah, que legal. Você é consultora na área? Na área agrícola, de gestão agrícola. Ah, legal. E a você de casa, eu tenho muito prazer em estar aqui com você, Fazendeirada do Brasil, e nós vamos agora chamar aqui um pequeno intervalo comercial, e eu volto com a Margarete já já. Então vamos para Campo Grande! Ok, de volta aqui com a força poderosa do universo, que é o nosso Deus, né? Aquele que é o nosso governo para valer, né? Que cuida do nosso destino. É assim que você pensa também, Margarete? Sim, Deus, claro, né? claro. Você Acredito. pode não ser tão religiosa, você não é, como eu, né? Eu não sou muito religioso. Não, eu penso que Deus se divide por todas as religiões, né? Eu tenho espiritualidade, mas eu também não sou muito assim de religiosidade. Tá certo. Legal. Agora, de trabalhar, você é muito, né, Margarete? Muito, isso aí desde muito nova, sempre busquei trabalhar muito. Por quê? Você não está muito nova mais? Não, assim, desde os 17 anos, até gaguejei aqui. Eu acho que você está muito nova. Ô, Margarete, como é que é trabalhar no agronegócio? Eu estou no agro tem 2 anos. Eu me formei em comércio internacional em São Paulo e eu vim trabalhando muito em indústrias e prestadores de serviço. Aí nos últimos 3 anos eu fui para o agro e levei aquilo que eu sabia da indústria para o agro e me surpreendi. Eu fiz comércio exterior. Pois é, e o que tem a ver o agro? Tem muito, né? Sim, porque assim, o comércio exterior, ele me deu a base da gestão, da administração de negócios, da administração de empresas. Aí eu trabalhei em várias indústrias, em várias empresas, e nos últimos anos eu trouxe esse conhecimento e a tecnologia para o agronegócio. Para o agro. Para as fazendas, para as propriedades rurais. Mercado exterior, no agro, tem 2 mãos, né? Tem o que vai e tem o que vem, forte, né? Exatamente, nós estamos muito fortes na exportação, né? Ué. Não, e para preparar o produto para ser exportado, soja, milho, carne, todo o produto que o Brasil exporta, né? Você tem a importação que o Brasil faz, que as empresas que produz ração, a Fortuna é um exemplo, elas importam muita coisa, né? Muita matéria-prima também, né? Muitos insumos, muitas matérias-primas, a questão também do fertilizante, dos defensivos, né? Muitos princípios ativos, todos importados. E aí, como é que você faz como consultora? Você se coloca em que posição? No meio disso, porque você tem que analisar custo de entrada, custo de saída. Porque você vive, o consultor, ele é consultado, né? Isso é o termo certo. Mas ele aconselha, não é? Você chega a uma conclusão e passa para aquele que te contratou, não? Então, é até interessante você falar nisso. Eu já trabalhei com importação de princípios ativos para defensivos lá atrás. E assim, agora só voltando aqui, né, pegando outro gancho no que você falou, há uma diferença muito grande entre consultoria e assessoria e mentoria, que está uma palavrinha agora da bola da vez, né? Tem mentoria? Tem, assim... São diferentes. Olha, o consultor, que nem você disse. Quem faz mentoria é um mentor? É um mentor, porque agora está se usando... Tá se usando um mentor para mim, ou eu sou mentor. Não, você é mentor. Você é mentor de comunicação, você é mentor nessa parte de jornalismo, você é uma referência, você é mentor. Mas eu não fiz o mentor. Como é que chama o curso? Não, assim... Aí vem de outras formações, né? Não, assim, não precisa de formação exatamente, assim, o mentor, ele é uma referência... Tem que ser psicólogo, não? Não?
O mentor, ele é uma referência na área, assim, né? O consultor, como você disse, ele é consultado. Agora, o assessor, muitas vezes eu sou assessora. Assessor, ele coloca a mão na massa. Né? Às vezes eu falo assim para um proprietário de algo rural, olha, vamos arrumar o seu estoque. Se eu vou lá e arrumo o estoque dele, faço um inventário, por exemplo, nesse momento eu estou sendo assessora, né, rural. Se eu falo para ele fazer, ele faz, nesse momento eu estou sendo consultora. Né? Agora, a mentoria, normalmente a gente faz com pessoas que querem ser, por exemplo, consultores. Né? Às vezes, entendeu? Aí é uma... Não, como você falou mentoria e o termo está ligado, eu pensei que fosse alguma coisa que entra na mente do fazendeiro, ou enfim, do empresário rural. Não é bem assim, mentoria? É como se fosse assim, por exemplo, eu tenho um mentor, eu tenho uma pessoa né, que é melhor que eu em determinado assunto e a gente vai conversar, trocar ideias e ela vai me orientar. Você quer ser minha mentora? Ou não dá eu queria que você fosse meu mentor nessa parte de comunicação. Nada, assim, você vai ver que trabalhar para um burrão que nem eu, você não põe isso. 10 principais erros na consultoria rural. 10 são os 10 mandamentos negativos? Na verdade, assim, isso aí foi eu trouxe para você ver, foi um artigo que saiu no blog da Lavoura, que a gente falou sobre erros que alguns consultores cometem nessa parte da gestão rural. E aí, assim, tem alguns... Na verdade, eu não gosto muito quando a gente fala do termo negativo. Eu preferiria trabalhar nos 10 principais acertos, né? Não, vamos ao contrário aqui, na consultoria rural. Né? Quais as 10 principais falhas cometidas, né? E como consertá-las, né? Eu acho que isso é interessante. O início de qualquer nova atividade é muito desafiador. Conhecer os erros que podem acontecer e me auxiliar e evitá-los, não é? Ou superá-los, não é? Como é que você faz isso? Sim, como é que começou? O início, qualquer atividade é desafiador, né? Sim. Isso é mais um prefácio daquilo que a gente vai falar, né? Sim, eu acredito Onde que a gente pode... Onde entra alguma pergunta, algum planejamento, por exemplo? Eu penso assim, né? Quando uma pessoa ela se propõe a trabalhar nessa área de consultoria rural... a primeira coisa é focar no objetivo, ver se ela quer isso mesmo. Porque a gente, como consultora rural, no dia a dia, você tem muitos desafios. Ontem, por exemplo, Rosário, eu estava com um produtor de café e eu estava na hora de assinar o contrato com ele na consultoria de gestão agrícola para a fazenda dele. Mas o proprietário rural, muitas vezes, ele como ele é um empresário que ele lida, né, com várias questões no dia a dia, ele é um cara de personalidade muito forte. E para você ser consultor de uma pessoa desse perfil, muitas vezes você tem que ser muito firme nos seus conhecimentos, tem que estudar muito, tem que saber muito. A personalidade forte de um proprietário rural, por exemplo, é aquele que faz o que ele quer fazer. Mas aí o que acontece? Ele faz o que ele quer fazer e tudo bem para ele chegou aqui até o momento. Mas se ele chamou um consultor é porque ele quer ir além. Ele quer enxergar algo que ele não está vendo na propriedade dele. Então, se ele me chama... eu tenho que ser firme para mostrar para ele um cronograma de ações e seguir e executar aquilo ali. Porque senão, a hora que eu vejo, ele manda em mim. Mas ele pode discordar do cronograma? Claro, pode e deve. E aí você muda? E deve. Ou não? Não, ou não. Porque assim, quando você tem várias opiniões de um determinado assunto, você concorda que aí você faz a inovação? Porque se você pensar igual a mim, às vezes, a gente não vai chegar numa mudança, e por que num algo melhor. Inovação é uma palavra-chave aí, né? Ela é uma palavrinha-chave. Inovação, o que eu vejo que é inovação? É você fazer diferente, você mudar para melhor, ou seja, a sua administração rural,
a sua gestão, né? Seja você ser melhor na sua gestão de pessoas, na sua gestão financeira, na sua entrega de um produto, na logística, que nem você falou, num frete, nos custos. E aí você inovar, você fazer diferente, você fazer mais com menos. Eu enxergo assim. Mas muitas vezes o consultor ele tem que ser firme para fazer o trabalho que precisa ser feito numa propriedade rural. Aí ele é de personalidade forte. Porque o consultor rural, ele lida com um tipo de pessoa que tem uma personalidade forte. Né? Eu estou percebendo, quando você citou que teve uma reunião ontem com um produtor de café, que falou e, na verdade, não assinou o contrato. Ele assinou o contrato porque, assim, foram 2 horas de uma negociação dura no seguinte sentido, não é nem no financeiro dos meus honorários, não. Eu mostrei para ele um cronograma e ele achava que eu tinha que fazer de outra forma. Só que eu falei para ele o seguinte, no caso, é uma consultoria de processos, né, de treinamentos e de implantação de sistema na área de gestão agrícola. Eu disse para ele o seguinte, olha, nós temos que ir por esse caminho, porque se a gente for pelo caminho que você quer, a gente não vai chegar no objetivo final, eu vou ser responsabilizada por isso e eu não vou gostar. Então, eu precisei estar disposta a falar não, abrir mão, né, dos honorários, do dinheiro e tudo mais, porque senão eu não estava acreditando que daquela forma a gente chegaria no resultado ok. Então o consultor ele tem que ter conhecimento para argumentar algumas coisas, sabe? É nesse sentido que eu digo. Até porque qualquer mudança, principalmente a partir de uma consultoria, né? Ela tem que trazer resultados. Tem que trazer resultados, senão exatamente. Você não justifica o que você está ganhando e o cara não ganhou mais. Sim. Cruzara, tem diferença entre empenho e desempenho. Às vezes você vai lá, se empenha, trabalha todo dia, vira noites, faz horas extras, mas às vezes você não tem o desempenho que precisa ter. Sabe onde acontece muito isso? Eu não sei, acho que você não gosta, não sei se seu marido gosta. No futebol. No futebol tem isso demais. Você pega um treinador de futebol, né? Ou um jogador de futebol. Às vezes ele tem o maior empenho, mas não tem desempenho. Ou seja, ele não traz resultados. É onde trocam os treinadores. Eu falei futebol, mas tem um monte de modalidade esportiva que é desse jeito. E aí na fazenda é a mesma coisa. No campo tem que ter empenho, mas tem que ter desempenho, não é? Então... Sim. Tá gostando da conversa, Margarete? Demais. Eu lembro muito, o pessoal cita muito o Romário de 94, né? Porque parece que ele era muito indisciplinado, mas o cara ia lá e resolvia o problema. Ele chegava atrasado, ele às vezes brigava, dormia mais, mas ele dava resultado. E é exatamente isso, né? É o desempenho. Agora o bom mesmo é o que dá resultado através do empenho, né? Através de ter uma vida regrada, no caso do jogador, no caso do atleta, né? Mas, na verdade, a gente fala de esporte, tem tudo a ver, porque é um trabalho de alta performance, que eu tenho que ter performance. Porque imagina um consultor todo empenhado, cheio de boa vontade, muito amado, que ele não dá resultado. Margarete, eu estou achando você muito competente, muito legal para falar. Te conheço de bebê, né? Eu acho que eu aprendi com você ali, né? Eu acho que de certa forma você influenciou todos nós, né? Você lembra que nós tínhamos um restaurante em frente à sua casa, que ele ficava assim? Lembro, foi meu primeiro trabalho, eu trabalhei lá. Eu trabalhei no bairro do Cruzara. Você foi garçonete? Fui. Foi meu primeiro emprego. Faz parte do seu currículo, Faz parte do currículo. Eu não me lembrava desse detalhe, interessante. A gente fez uns jobs lá, uns trabalhos assim, não era, a gente estudava muito, era pouco tempo, né? Mas a gente fez. Mas dava pra botar um avental, né? Dava pra ganhar uma graninha, comer o lanche. Troco, né? Agora eu tô abrindo de novo, mas agora você vai ser minha cliente. Agora que é isso, agora eu tô do outro lado. Tô de novo naquela parada. Que bacana, e você tem muita... Já agora, antes do Natal, começa. Que bacana, onde que vai ser? Eu quero ir. Atrás da van ali, depois eu te conto. Porque isso aqui é conversa nossa, tá porque bom, não, tá nós estamos falando com o Brasil inteiro, né? E o Brasil, certo. Vindo a Uberaba, poderá desfrutar, né, de um happy hour que nós teremos ali. Mas estamos respeitando essa audiência do Brasil. Não adianta eu ficar te dando o endereço de um restaurante agora em Uberaba. Mas depois eu te faço isso. Pode deixar, eu tô lá. Tá bom. Margarete,
Nós falamos e pensamos em falar em 10 erros e a gente acabou falando do primeiro, né? Que é o erro... Não, quer ver? Nós falamos desse aqui, quer ver? Na verdade, eu nem sei se tá aqui. A gente não tá seguindo um script assim, não, né? Mas não apresentar com clareza os resultados. Nós falamos muito de performance e resultados, né? Apareceu aqui na lista? Não, não tá. Olha aí, ó, a gente achou outra coisa aqui, que é a gente ser firme, o consultor precisar ser firme na hora dele conversar com o gestor da propriedade rural, para ele saber aonde que ele quer chegar, porque afinal de contas, o líder do projeto nesse momento é o consultor. Né? Então, eu acho que é um erro que a gente pode colocar aqui, seria 11, então, um erro na consultoria rural é você, naquele momento, vamos falar assim, não sei se a palavra certa seria obedecer, né, o seu cliente a ponto de abandonar aquilo que precisa ser feito, né? Você não pode ser, você tem que ser firme, né, naquilo que você acredita. Eu penso que é isso, na sua convicção. Muito legal, Margarete. Erro 2. Erro 2, falta de foco no seu objetivo e falta de conhecimento sobre o seu negócio. O consultor rural, ele precisa conhecer aquilo que ele está falando. Você está apresentando erros do consultor ou do consultado? Não, assim, na verdade... É mesmo? Não, eu estou falando daqui, esse artigo que saiu no blog da Lavoura, ele é da ótica do consultor. Mas consultor e consultado, consultor e gestor rural ou proprietário rural, eles trabalham juntos. Assim, porque o sucesso de um bom consultor, um sucesso de qualquer consultor, na verdade, depende do comprometimento do cliente, depende do comprometimento do proprietário rural. E quando você está no processo de ser contratada, há casos em que se desiste, fala, não, aqui eu não vou conseguir resultado. Eu pulo fora se eu não for ter resultado, porque um bom atendimento a uma propriedade rural, ele me gera outros, porque vai muito por indicação. Então, eu me comprometo naquele momento que eu estou ali, porque a consultoria ela tem começo, meio e final, com o sucesso dele, porque senão eu não tenho o meu sucesso. Né? Então, a gente se compromete com isso. Porque o importante ao ser contratado, um dos detalhes importantes é o que você vai receber em grana. Sim. Mas você não pode fazer uma vez só. Não. E eu gosto de acompanhar, por exemplo, assim, a consultoria, depois eu dou alguns bônus, algumas visitas, para acompanhar a evolução do resultado, a evolução do negócio. E se for no caso de implantação, por exemplo, de um sistema de gestão agrícola, né? Eu vou acompanhar ali para ver se está sendo bem alimentado, vou ter momentos de auditoria para ver se está tudo certo, se as pessoas foram treinadas, mas se elas estão executando, o que elas estão achando. É necessário esse acompanhamento. Então, você está vendo que legal é que nesse processo de consultoria há um caminho muito abrangente, há um olhar do consultor para vários segmentos. A Margarete acabou de citar aqui que ela, por exemplo, olha a questão de pessoal, tudo, né? Ou de repente alguém que convida você ou procura um consultor só está com dificuldades num setor. Sim. E outros está indo bem, tem isso? Sim, tem isso. E nós temos a metodologia do diagnóstico de gestão, que a gente passa um 360 graus em todas as áreas. Por exemplo, assim, na área de pessoas, na área, por exemplo, de compras, no processo ali de estoque, recebimento de mercadoria, vendas, colheita, planejamento de safra, maquinários, manutenções, abastecimentos. Tudo isso a gente passa para a gente ver. Na verdade, se você tem deficiência numa área, você tem outra, porque está tudo interligado. A área financeira, né, que é a maior preocupação. Então, quando eu falo em área financeira, eu tenho que entrar no processo de compras. Quando eu falo do processo de compras, eu tenho que entrar no recebimento de mercadoria. Quando eu falo recebimento de mercadoria, eu tenho que entrar no processo de estoque. Quando eu falo no processo de estoque, eu entro na safra do cara, de repente, porque é onde que ele dá saída no campo do material que está em estoque. Então, Cruzara, tudo vai interligando, né? A gestão, ela é integrada. A gente olha uma parte, mas normalmente você vai ver que essa parte, ela vai interferir em outras. Tá certo. Com tanta coisa para fazer juntos, consultor e o proprietário rural, e né? o proprietário,
chega a nascer uma amizade entre ambos, em alguns casos? E eu falo mais, é mais fácil um cliente me tornar meu amigo do que meu amigo um cliente. Porque os amigos, que, né, muitas vezes que saem com a gente, que às vezes são íntimos, muitas vezes eles não conhecem do nosso universo. Né, eles não conhecem do nosso universo. Então, às vezes é mais fácil um cliente meu se tornar meu amigo do que meu amigo se tornar um cliente. Olha só. É interessante isso, né? Quer dizer que muitas vezes aquele cara que tem o hábito de sair juntos, casais, vão hoje num restaurante, é amizade, família para família, mesmo que ele precise, às vezes ele vai buscar um que ele não conhece. Sim, isso existe. O que tem me ajudado muito nisso é o digital. Muitas vezes eu tenho ido para as mídias sociais, falado um pouquinho do meu trabalho e tem me surpreendido com alguns amigos, né, alguns conhecidos falarem assim, eu não sabia que você trabalhava com isso. Mas, assim, quando a gente tá, assim, sai de casal, que nem você falou, senta num barzinho, muitas vezes também você quer relaxar, às vezes é indelicado você falar de negócio, né? Então, assim, você tem todo aquele momento, você tem que sentir o momento, né? Pois é. Eu dei uma paradinha assim, você imagina que eu pensei em alguma coisa, né? Pensei no que a gente falou um pouco atrás aí, que eu te contei que estou voltando a ter um happy hour, né? Um lugar para as pessoas se encontrarem, comer carne e beber cerveja. Aí você falou, já trabalhei para você. Eu tinha esquecido, mulher. Sim, sim, com essa filha, né? A gente... Já trabalhamos juntos. Não, e esses trabalhos adolescentes ajudam a gente na desenvoltura. Então agora que eu tô duro e que você tá rica, você não quer devolver aquele dinheiro que meu Deus! Legal demais. Muito bom, né? Muito legal. Eu adoro esse programa aqui, eu adoro esse espaço no Canal do Boi, que a gente chega em tantos lugares, né? O Zé Eloy, lá em Santa Catarina, assistindo, gente no Paraná, gente em São Paulo. Hoje o programa foi preparado com antecedência, porque eu tinha uma viagem para fazer e a gente chegou no final do ano, afinal de contas ninguém é de ferro, e então a gente tira uns dias para poder também ficar um pouco em casa, enfim, para fazer as coisas da gente nessa passagem, né, de um ano para o outro. Um ano de pandemia. Nossa, né? Um ano diferente. Já tomou sua vacina ou ainda não chegou? Não. Cara, eu tomo qualquer vacina. Que falar é vacina, eu falo, aplica aí. Eu, na verdade, eu sou mais assim. Eu acho que eu vou esperar um pouco o povo tomar assim do meu lado para ver como é que tá reagindo. Isso depois você morre nesse meio tempo. Nossa. Eu não tô nessa, não. Nossa. Eu tô com tanto medo desse vírusinho, filha da mãe não, né? Vírus não tem mãe, né? Nossa, adianta xingar a mãe dele, né? Ele tá forte, né? E aí, que a vacina que chegar, eu vou estender meu braço. Bem-vindo, vacina chinesa. Bem-vindo, vacina não sei da onde. Agora tá todo mundo também falando que vai fazer vacina, né? A hora que sair uma também vai sair 10 no mercado, né? Bom, mas eles falam que o índice já tá de 95, 97. Eu vi a Coronavac. Tá bom demais. Se tiver uma de 60%, eu já tomo ela. Não, 51% a gente já tá tomando, então, né? Só de estar livre um pouco. Margarete, posso chamar um intervalo comercial, meu bem? Claro. Posso? Então eu vou ao intervalo comercial. Antigamente eu dizia muito, num pé eu vou e no outro eu volto. Então até já, Campo Grande! Pois é, fiquei sabendo no intervalo aqui que a gente está entrevistando, está no meio da entrevista com uma consultora rural que também participa de um trabalho literário no Mato Grosso? Ou do Sul ou Mato Grosso? Mato Grosso. Ah, é? No Mato Grosso, ali em Cuiabá. Você vai escrever um romance? Na verdade é uma biografia ficcional, vamos falar assim. Eu fui convidada para ser uma das coautoras do livro Elas e o Agro, no Mato Grosso, Elas e o Agro. É interessante porque as mulheres no agronegócio, elas se juntam, né?
E então são produtoras rurais, são consultoras que nem eu de gestão agrícola, são mulheres que trabalham no agro. E assim, cada uma de nós, né, vai escrever um capítulo, aí eu tô até no final do mês eu preciso entregar o meu capítulo, né, da minha história. Essa mulherada tá indo longe demais, ou não? Tá bom, né? Sim, eu acho que tem que ir mesmo, cada vez mais longe e mais para frente, né? Direção e movimento. Nós pensamos a mesma coisa, viu? Porque os homens até agora, quem trabalhou duro foram os homens. As mulheres também trabalham. Opa, que isso. As mulheres também juntas. Mas é muito legal saber que daqui para frente o mundo é diferente. Eu estou deixando esse mundo, eu não sabia, você está sabendo? O quê? Eu vou deixar esse mundo. Como assim? Eu não vivo mais 50 anos. Ah, não sei. Não sabe. Não sei, porque... Pode um homem morrer com 110 anos? Uai, Cruzar, eu diria 120? Que eu não sei, porque a gente está falando em inovação e, de repente, medicina com inteligência artificial, a gente não sabe. Eu já li alguma coisa que o homem de 150 anos já nasceu. Já, eu vi essa matéria também, alguma coisa. Mas não sou eu, né? Uai, não sabemos. Uai, mineira. Gente, é bem mineira aqui. Não, mas o homem de 150 anos, se nasceu, tá pequenininho, tá no berço, né? Pode ser uma criança, né? Não, se a intenção é que ele viva 150 anos, deve ter até uma dieta especial para ele, né? Porque no meio do povão, nascendo, tomando esse mundo de cerveja, esse mundo de carne gorda demais. Mas olha, hoje nós temos robôs operando, né, com maior precisão, né? Que é uma coisa, ali, às vezes o médico está ali atrás ali do robozinho operando ali, então eu acho que o campo é um lugar que tem muita inovação, muita tecnologia, mas a área da saúde também, viu? A gente fez aqui uma brincadeira de que o homem que tem 50, que vai viver 250 anos já nasceu, mas na verdade a gente não fala isso dizendo aqui um besterol. A gente está baseado até no que vem acontecendo. Hoje em dia, por exemplo, a média de vida do homem já chega aos 80. Você vê uma velhotaiada que nem eu aí dirigindo. Tá certo que de vez em quando dá uma porrada, mas sempre deu. Isso aí tá fora, acidente. Mas é uma velharada danada aí, viu? Tem cara com 90 anos trabalhando. Sim, a gestão rural, ela tem muito isso. Você vê nas propriedades rurais, normalmente nas propriedades rurais, 3 gerações. Às vezes 4 gerações, né? Tá o avô, o pai, o filho ali. Vivendo. Sim, vivendo, vivas, trabalhando, inclusive. Então, assim, hoje nós vivemos pelo menos 3 gerações nas fazendas, assim, nas propriedades. Né? Então, as pessoas... aí a gente, de repente, pode ser que o homem do campo viva mais, né? Mas, eu não sei. Talvez. Porque o ar puro... Eu falo, talvez, o ar puro, a natureza, né? Modo de vida. Modo de vida, questão de orgânicos. Apesar que, né? Eu não sei, pode ser, às vezes, mais atividade física, né? Subir e descer da escolhedeira. E mais integrado à natureza. Sim. Né? Isso é importante, né, para viver bem. Sim. E longevamente. Foi uma das coisas que eu gostei, porque eu vim muito da indústria e fui para a área rural. Foi uma das coisas que eu gostei. De ficar ali perto de represa, de andar pelas plantações. Tá certo que a gente vê umas cobras, umas coisas assim, mas eu gostei bastante, assim, de mudar um pouco de ambiente. Foi interessante. Viver no campo é bom. Tanto que é bom... Você mora, né? Você vive no campo, não vive? Eu vivo. Eu sou roceiro a vida inteira. Sim, você sempre teve, assim, Você lembra, você sabe disso. Eu pouco durmo na cidade. Eu gosto de levantar com os passarinhos. Pode ser então que você chega nos 150, e pode ser você. Eu gosto de levantar com as curicacas. Levanta cedo. Acho que faz parte também do processo de ser saudável, né? Com as araras, dormir com as galinhas, entendeu? Vamos voltar ao programa aqui, vai. Erro 4. Olha só, nós temos aqui um outro erro o que nós falamos aqui sobre erros de consultoria rural, né? E as soluções. Primeira coisa aqui, o consultor que vai dar uma consultoria numa propriedade rural, ele tem que ser claro o seu objetivo. Ele tem que saber o que ele quer, né? Em qualquer área. Eu acho que
Outra coisa, conhecimento do negócio. Um outro erro, falta de conhecimento do negócio. Então, assim, para estar sentado ali com o proprietário rural, o consultor precisa saber o que ele está falando. Ele tem que ter uma bagagem, o consultor já indica que ele já é um cara que ele teve uma trajetória profissional interessante, que ele tem sucesso e que ele gosta daquilo, né? E gosta de estudar, inclusive, a atualização profissional. O consultor, né, que está ali juntamente ali ao proprietário rural, ele precisa estudar, ele precisa estar sempre se atualizando na sua área. Flexibilidade na gestão de pessoas, porque Cruzara todo mundo lida com pessoas. Tá? Então a gente, por exemplo, que às vezes vai implantar um sistema de gestão rural, você vê que muitas vezes a gente tem uma resistência branca, que é o funcionário que está te boicotando ali, você não está nem percebendo. Mas por que ele não está querendo? Ele está com medo de mudança. Entender as pessoas e atuar ali. O gestor rural, o líder, né, o líder da lavoura, líder da propriedade rural, ele precisa entender isso. Outra coisa aqui, diagnosticar corretamente o problema, que é aquilo que a gente falou. Muitas vezes um problema vai influenciar no outro, precisa identificar corretamente. Não incluir o produtor e o trabalhador no processo. O produtor, ele tem que estar junto com o consultor, que tem que estar junto com as pessoas da fazenda, todo mundo entendendo, sendo comunicado que vai acontecer uma consultoria ali. Né? Resolver demandas de vários sistemas diferentes. Eu não gosto, quando eu entro numa propriedade rural, Cruzara, quando tem vários sistemas de informação, vários sistemas de gestão. Eu não gosto. Por quê? Bagunça. Toda empresa, toda fazenda, porque vira a fazenda uma torre de Babel. Vira uma torre de Babel, exatamente. Aquilo ali tem que ter uma base única de conhecimento de negócio. Se o fazendeiro não tem aquilo ali, ele vai se perder. Planilha Excel é excelente para fazer isso. Você começa a colocar dados, informações, de repente está uma bagunça, isso não é legal. Automatizar processo de gestão. Como é que você citou a planilha Excel aí? Não ofende alguém ou algum interesse empresarial quando você fala isso? Não, assim, o que acontece? Isso pode até ofender sim, tá? Mas é o que é. A planilha Excel, se você não tem nada na sua fazenda de controle, a planilha Excel vai ser excelente. Porque seu conhecimento está ali. Mas se você já amadureceu na sua gestão, você tem que ir para um sistema de gestão. Não adianta, porque o que acontece? A planilha Excel, já tive empresa, já tive confecção, então assim, já administrei empresas, então eu estou falando, eu sei o que eu estou falando. Você começa a abrir aba, você abre aba, você se perde naquilo ali, sabe? E se você tem, quanto mais simples a sua ferramenta de gestão, de automação, melhor. Então, assim, se você é um produtor rural, está nos assistindo, se você já está bem com a planilha Excel, talvez seja a hora de você migrar para um patamar maior. Aliás, falar em quem está te assistindo, passa o seu contato aí. Sim. Posso dar meu telefone? Olha só, nós estamos aqui em Uberaba, Minas Gerais, 034 99163 1975. Tá certo. Esse programa aqui, ele fica postado nas redes digitais, no YouTube, por exemplo. Então você pode ir lá. Nós temos até uma brincadeira que tem aí a TV Cruzara, que é a que despeja todo esse nossos conteúdos feitos aqui no Canal do Boi e todas as promoções do Canal do Boi. Vai ter um dia de campo, tem um de olho na fazenda. A TV Cruzara está ajudando a mostrar, tá isso, né? Porque a gente tem que cuidar da galinha dos ovos de ouro, né? Sim, olha, o Canal do Boi é muito importante. Eu vou te ser bem sincera, eu estudo muito ali na TV Cruzara ali, que é o programa Zebu pro Mundo ali no YouTube. Eu assisto muito às suas entrevistas, porque ali tem profissionais de todas as áreas dentro do agronegócio. Vem o cara ali que vai trabalhar com gado, né? Vem a pessoa ali que consultor, engenheiro agrônomo, todas as... Então, assim, para mim é uma fonte de conhecimento e de pesquisa, inclusive. O Canal do Boi como um todo é assim, o Canal do Boi é muito forte nas redes digitais. O Canal do Boi já é completo, tem tudo. O Canal do Boi faz esses leilões, transmissões virtuais. Nós tivemos aqui a Expo Genética, foi uma maravilha. E isso ficou como hábito, tá certo que o assunto essa questão é uma herança, um legado que a pandemia vai deixar, né? Se ela vive um momento triste, né, que está matando gente e não tem solução por enquanto, mas ela deixa um legado, que essas transmissões virtuais. A próxima Expo Zebu será presencial, se Deus quiser, mas será também virtual. Sim. E assim será essa de
de Ribeirão Preto, né? Olha... Agrishow, serão as de Uberlândia, Pompéu, essas todas exposições e eventos que foram cancelados em função da pandemia. E agora, quando vier essa danada dessa vacina, olha o meu braço aqui, você tem aí uma vacina? Pode aplicar em mim aí. Será que pode tomar misturado? 1, 2, 3? Não, né? Até a vacina já está dando braço. Fala aí, você ia falando, eu te cortei. Não, nossa, olha, você falou muito bem aí. Tivemos perdas financeiras, perdas de pessoas e gentes queridos, né, na pandemia, mas também tivemos ganhos. Essa questão do online, porque antes, se eu não podia ir até, por exemplo, no Ribeirão Preto, no Agrishow, eu estava fora. Né, ou numa Copavel lá no Paraná, eu estava fora. Hoje eu tenho a opção de ir, né, daqui a pouco, se Deus quiser, né, com a vacina. Sem viajar, né? Sem viajar e também de assistir. E outra, que nem a gente falou aí da TV Cruzada, nós estamos numa era do conteúdo, né? Então, assim, hoje só não estuda e não se profissionaliza quem não quer. Porque democratizou, né? Ficou mais barato. Eu falo TV Cruzada pro programa Zebu pro Mundo, o canal do Boi, são fontes, né? Porque, na verdade, eu não tenho nenhuma intenção de ter uma TV. É que o pessoal, quando você tem esses canais no YouTube, todo mundo tem, né? Chega-se a um nome que quiser. Como eu tô Cruzada pra cá, Cruzada pra lá. Seu nome é muito forte. Aí começaram, né? TV Cruzada, e vingou. E foi mais gente entrando e mais gente entrando. Depois eu quero até divulgar o link para as pessoas entrarem. Eu não entendo muito disso não, você entende? Eu entendo, assim, eu tenho esse ano, em função até da pandemia, eu fui mais pro digital. E eu tenho me surpreendido muito, é muito bom. Precisa colocar, as pessoas têm ali, por exemplo, eu fico vendo ali o espaço de vocês no YouTube, é muito bom. E assim, tem muita coisa para quem está na área de agronegócio. Muito material, muito programa. Não, aqui é canal do Boi, Agro Canal. Nossa. Só nosso grupo tem mais de um canal, né? Nossa, e assim, e o legal que tá ficando gravado no YouTube, né? Não, esse tal de YouTube eu não conhecia não, mas se eu conhecesse eu dava um abraço nele. Nossa. Ele é bom. E o YouTube ainda não é muito explorado no Brasil, né? Porque parece que a gente tem muitas mídias no Brasil, Instagram, Facebook é grande aqui, mas o YouTube no Brasil ainda tem muito para crescer. Né? Em outros lugares já é maior, né? Parece que Estados Unidos é maior. Agora, as outras mídias no Brasil é muito grande. Instagram é muito grande. Instagram tá com muito conteúdo também. Você votou no Biden ou no Trump? Você não votou, né? Você não votou aqui. Pode acabar o programa? Pode? E os outros erros? Fica para outro programa? Fica para outro programa. Tchau, Margarete. Gente, aqui termina mais um programa Zebu para o Mundo e eu pego a estrada e vou andar. Porque cobra que não anda não engole sapo. Muito obrigado. Termina aqui mais um Zebu para o Mundo. Continuem no canal do Boi, que a programação é diversificada e ensina muito para todos nós que estamos até o pescoço no agronegócio.